agora resolvendo um exercício, que também é um exercício do livro de vocês, um exercício resolvido lá. Eu vou explicar, lá tem explicação também, então isso pode ajudar vocês. Mais tarde eu coloco um outro exercício que não está resolvido para você, para ajudar todo mundo, tá? Então a ideia aqui é a seguinte, eu tenho esse meu circuito, ele é composto por dois ramos aqui, né? Eu tenho esse conjunto, vou identificando os meus nós, eu tenho o nó B e eu tenho o nó E. Eu vou ter aqui duas malhas, eu posso identificar essas malhas aqui como malha alfa e malha beta. Eu vou daqui a pouco dar um outro nome para não ficar rabiscando tudo aqui. E o que ele me diz aqui é o seguinte, ele é composto de geradores G1 e G2, G1 e G2, então eu sei que esses caras são geradores. E ele me dá qual é a DDP desses geradores e as resistências internas deles. Então, esses aqui são resistências internas, Rzinho e Rzinho1 e Rzinho2. O motor M, então, se é um motor, ele tem uma força contra-eletromotriz, isso é importante, com uma tensão, uma DDP de 6 volts e uma resistência interna R3 de 1 ohm. Notem que aqui, ó, ele não mostra a resistência interna fora, então a gente não pode esquecer dessa resistência interna depois aqui, tá? Resistor de resistência R1 igual a R2, que é 0,5, a razão, né, igual a 0,5, R3 é 3 ohms e R4 igual a 1. E ele é 1 ohm, desculpa. Determine as intensidades das correntes elétricas em cada ramo do circuito. Então, eu vou olhar aqui quais são os ramos do circuito. Então, só lembrando das regrinhas que nós vimos anteriormente, a primeira coisa é definir qual é o sentido das correntes elétricas. Para definir qual é o sentido das correntes elétricas, eu tenho que lembrar da nossa regra que nós colocamos lá, que para os geradores, elas devem entrar no terminal negativo, ou seja, ela vai sofrer um aumento de potencial ao passar por ele. Então, eu já sei que aqui, ó, eu vou ter essa resistência elétrica que vai fazer isso. Então, essa resistência elétrica, por passar pelo resistor R1, eu vou chamar de I1 aqui. Aqui, quando chega nesse cara aqui, também é um gerador. A resistência elétrica deve entrar pelo negativo. Então, aqui é I2. I2. Por quê? Porque eu estou no resistor 2. Eu poderia dar o nome que eu quisesse para essa corrente aqui, mas é melhor para facilitar o meu entendimento. E essa outra aqui, eu tenho ela passando por um gerador de força contra-eletromotriz, um motor, ele é um receptor. Então, o que acontece com a corrente? Ela deve entrar no terminal positivo. Então, essa corrente aqui é a corrente I3. Então, identifiquei as minhas correntes, eu vou agora aplicar a primeira lei, nó B, lei dos nós. Posso escolher qualquer um dos nós? Pode escolher qualquer um dos nós, nós já vimos que é equivalente, então nós podemos escolher só um deles. E aqui eu tenho as duas correntes que chegam no nó B, I1 mais I2 vai ser igual à soma de todas as correntes que saem, I3. Essa é a minha primeira equaçãozinha e eu guardo essa equaçãozinha, eu vou chamar ela de 1 para a gente poder trabalhar depois. Guardei essa equaçãozinha para depois, tá? A partir daí, eu vou olhar as malhas, tá? E eu vou pegar essa malha que lá no nosso exemplo, lá nós chamamos de malha alfa, né? E depois malha beta. Eu não vou pegar a malha grande. Essa malha alfa, ela vai começar, eu vou partir de A, vou fazer A, B, E, F, A. A, B, E, F, A. Certo? Então eu vou analisar essa malha aqui. O que eu vou analisar essa malha? Essa malha vai ter aquela de potencial a partir do A, VAB, mais VBE, mais VEF, F, mais VFA. Isso é igual a zero. Malha. Agora, B, C, D. Melhor, eu vou fazer o seguinte, já vou substituir aquilo ali para já ficar com ela resolvida, tá? Vou mudar aqui uma outra cor, só para ficar mais fácil. Então, VAB,
vai ser a queda de potencial nesse resistor. Então vai ficar aqui, ó, tá no mesmo sentido. Lembra do sinalzinho? A gente tem que olhar qual que é o sentido que está. Eu estou percorrendo no mesmo sentido da corrente elétrica. Então vai ficar mais R1 e 1. Aí ele passa pelo Rzinho 2 aqui, ó. Só que ao contrário da corrente elétrica. Menos Rzinho 2 vezes I2. Chega no meu gerador. Eu estou aqui com o sinal positivo. É sempre o sinal de entrada. Mais E2. Passa por ser Rzão 2, contrário também. Menos R2 e 2. Passa pelo resistor 4 no mesmo sentido da corrente. Mais R4 e 1. Passa pelo gerador, entra no terminal negativo. Menos E1. Passa pelo resistor 1 no mesmo sentido da corrente. Mais R1 e 1. Chegou lá no terminal A e isso é igual a zero. Para facilitar a minha vida, eu já vou substituir aqui os valores, né? R1, ele falou para mim que R1 é igual a 0,5. Então, é 0,5 vezes I1. Menos R2 também é 0,5. 0,5 I2. Mais E2, ele falou para mim que é 20. 20 menos R2, 0,5. Opa, peraí. Rzinho 1. Ah, também é 0,5, é isso. Menos R2, desculpa. Menos R2, 0,5, 0,5 e 2. Mais R4, 1 ohm. 1 vezes I1 menos E1, 20 volts. Mais R1 minúsculo, 0,5 e 1 igual a zero. Tudo isso igual a zero. Arrumando isso aqui, vai ficar nessa minha, só dando uma arrumada nisso aqui, cortando o que tem que cortar e somando o que tem que somar, vai ficar 2 e 1 menos e 2 igual a zero. Essa aqui é a minha segunda equação, que eu vou chamar de 2. Ok? Agora vamos para a minha terceira equação. Na terceira equação, eu vou pegar a malha B, C, D, E, B. Então, essa malha B, C, D, E, B vai ser o quê? VBC mais VCD mais VDE mais VEB. Tudo isso igual a zero. Fechei meu circuito. Agora eu vou aplicar as regras que nós estávamos vendo até agora. Então eu tenho lá. Eu vou ter aqui. Partindo desse ponto, não encontro ninguém. O primeiro que eu encontro é o resistor. Opa. É o resistor 3, no mesmo sentido da corrente. Então isso aqui vai ficar mais R3 e 3. Encontro o meu motor, sinal positivo, mais E3. Depois eu substituo os valores. Lembre-se que esse motor tem a resistência interna. Estou no mesmo sentido da corrente, mais Rzinho 3 e 3, por causa daquela resistência interna. Chego em R2, estou no mesmo sentido da corrente, mais Rzão 2 e 2. Passo pelo gerador 2, tá entro pelo terminal negativo, menos E2. Chego no resistorzinho 2, no mesmo sentido da corrente, mais Rzinho 2 e 2. Tudo isso igual a zero. Substituindo os valores do jeito que nós fizemos aqui em cima e arrumando essa nossa equaçãozinha aqui, já vou pular um pouquinho.
vocês podem fazer isso. 4 e 3 mais e 2 igual a 14. Essa é a nossa terceira equaçãozinha aqui, número 3. Vou arrumar as 3 equações para que eu possa resolver o meu sistema. Voltando aqui, já coloquei o nosso sisteminha de equação. I1 mais I2 igual a I3. 2 e 1 menos I2 igual a 0. 4 e 3 mais I2 igual a 14. Tá? A partir desse, eu resolvo do jeito que eu quiser. Tanto faz, vocês podem escolher a forma de resolver esse sisteminha de equações aqui, ou qualquer outro que apareça. O que eu vou optar por fazer é, vou mudar aqui a cor, para ficar mais fácil. Nessa minha segunda equação, eu percebo facilmente que 2 igual a 2 e 1. Substituindo isso nessa equação de baixo, eu vou ter aqui 4 e 3 mais e 2, 2 e 1 igual a 14. Certo? Só que esse 2 e 1, um engano aqui, peguei caminho errado. Aqui a ideia é a seguinte, ó. Eu venho aqui, essa equação eu vou substituir essa aqui dentro, A1 em 3. Então vai ficar 4 e 3 e 1 mais e 2. 4 e 1 mais 4 e 2 mais e 2 igual a 14. Agora sim, esse aqui e 2 igual a 2 e 1, eu substituo nesse cara aqui. Então vai ficar arrumando isso aqui e 2, esse 4, 2 e 1. Então aqui eu vou ter 5 e 2, 5 e 2, mais 4 e 1, menos 14 igual a 0. Isso, substituindo ali. Desse sisteminha, arrumando, substituindo ali, vai ficar 5 e 2, mais aqui 2 e 2, menos 14. Arrumando isso aqui, eu vou ter I2 igual a 2 amperes. Quando eu substituo esse valor aqui em cima, eu vou ter que I1 igual a 1 ampere. Substituindo esses dois valores na minha primeira, eu vou ter que I3 é igual a 3 amperes. Certo? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão fundamental. Pode acontecer de que quando vocês definirem o sentido das correntes, vocês tenham errado ao definir o sentido das correntes. Você pensou que esse aqui seria uma corrente tal, esse aqui seria, e você colocou os valores errados, os sentidos errados, desculpe. Se você colocou os sentidos errados, mas fez tudo certo, o que vai acontecer é que essa corrente vai aparecer com sinal negativo. Então, se o sinal estiver negativo, significa só que você tem que trocar o sentido aqui. Não precisa fazer mais nada, tem que voltar a fazer de novo? Não, não tem que voltar a fazer de novo. Não. Tá? É só dizer, então eu errei aqui esse I3, se eu tivesse colocado o I3 para cima, ele teria para baixo. Tá? É uma outra observação importante. Alguns de vocês vão se perguntar, professor, mas eu tenho que fazer essa etapa aqui de VAB, mas VBE eu já entendi, eu já estou indo direto. Queria ir direto? Pode ir direto, não precisa fazer. Eu estou só mostrando, exemplificando para vocês, mostrando que a queda de potencial de VAB, VBE e assim por diante. Se você já sabe calcular a queda, por exemplo, VAB, manda ver. VBE, não esqueçam de todos os elementos. Eu tenho 2 resistores e mais uma fonte aqui. Ok? Então, é isso aí. Depois eu mando mais um exercício para vocês. Até!